Olá a todos, seja bem-vindo a mais um curso do nosso portal. Esse é o curso de Android Studio, na verdade um mini curso de Android Studio da IDE, essa nova IDE lançado pelo Google, como o próprio nome sugere, para o desenvolvimento Android. Se você acompanhar no nosso portal, você irá perceber, você também que já é aluno há algum tempo, ou você mesmo que já desenvolve para Android há algum tempo, irá perceber que para desenvolvimento Android você pode utilizar perfeitamente o Eclipse. Na época em que surgiu o Android, foi muito mais simples para a Google criar um plugin onde você pudesse integrar junto ao Eclipse, que é uma excelente ferramenta de desenvolvimento Java, e aí poder unir ela para o desenvolvimento Android. Mas é claro que seria muito interessante que o Google viesse a criar uma ferramenta específica, onde ele pudesse dar os toques para o Android, pudesse adicionar algumas configurações, alguns tipos de melhorias e implementação de alguns recursos específicos para isso, para que se tornasse mais fácil. E também que o Google pudesse criar uma ferramenta mais otimizada, até porque o Eclipse não é feito pelo Google, então ele não poderia, de forma 100% autônoma, melhorar a ferramenta em si. Ele poderia criar um plugin que se adaptasse ao Eclipse. Enfim, você deve perceber, entender que o quanto é mais importante criar uma ferramenta específica, uma ferramenta do zero para o desenvolvimento de uma plataforma. Então aí surgiu o Android Studio. O Android Studio ficou bastante tempo com uma versão beta, então por isso não era interessante, no meu ponto de vista, você começar a criar projetos. Não existia uma versão final, agora já existe uma versão final. A gente vai conhecer ela no final dessa videoaula, certo? Essa versão final do Android Studio. Bom, esse nosso curso, pessoal, ele é um mini curso e o objetivo dele não é ensinar a desenvolver em Android. Você já tem que ter esse conhecimento através dos nossos cursos que você tem acesso no portal, inclusive os cursos com Eclipse, porque é muito importante você também pegar esse conhecimento. E você pode agora, através desse mini curso, migrar. Você que não se adaptou no Eclipse ou quer migrar e ver se o Android Studio te oferece uma performance e uma produtividade melhor, então esse curso é indicado para você, você que deseja migrar do Eclipse ou que também já conhece Android e quer conhecer um pouquinho mais do Android Studio. Então, o objetivo do curso é mostrar basicamente o Android Studio, a instalação e configuração, a criação de um projeto de exemplo, mostrar algumas novidades da ferramenta em si e mostrar como migrar projetos do Eclipse para o Android Studio. Pessoal, por ser uma ferramenta, tudo aquilo que a gente já viu continua o mesmo em relação à programação. É evidente que houve melhorias em relação às versões novas do Android, mas tudo aquilo que a gente já aprendeu em outros cursos, tudo aquilo que você já conhece, você vai e deve executar dentro do Android Studio. A ideia é a mesma, Os códigos eles devem ser mantidos. A diferença é que você vai estar usando uma outra ferramenta para fazer aquilo ser criado, para dar vida àqueles comandos que você coloca nos seus projetos. Bom, aqui algumas informações, pessoal. Aqui você tem o link para fazer o download do Eclipse. E aqui você tem um link que fala um pouquinho sobre como migrar projetos do Eclipse para o Android Studio. A gente vai ter uma aula sobre isso, mas fica interessante que você veja esse link. Para falar bem a verdade, pessoal, a gente não tem tantas novidades assim no Android Studio em relação ao Eclipse. É evidente que por ser uma ferramenta nova, existe uma interface da ferramenta totalmente diferente, você tem recursos diferentes, você tem recursos adicionais, é evidente que existiu melhorias, até porque é uma nova ferramenta. Mas em relação ao Android em si, aquilo é a mesma coisa, a forma de programar, a forma de desenvolver, ela se mantém. Ok? Eu coloquei aqui alguns pontos interessantes que ao longo do tempo que eu utilizei o Android Studio, em comparação até mesmo às vezes com o Eclipse, foi que a refatoração do Android Studio ela é muito superior no Eclipse. Por quê? Porque o Google ele fez
essa refatoração justamente específico para o Android, né? Não é como no Eclipse, que tinha um pouco de Java, então às vezes aquilo que a gente ia fazer não ficava tão fácil, ou não acontecia como deveria acontecer. Outra coisa bem interessante é que o Android Studio ele tem uma interface bastante amigável. Infelizmente, quem começa a desenvolver em Java ou Android sempre achava meio complicado a interface do Eclipse, porque ela é uma interface muito simples, uma interface sensacional. Depois que você conhece, você tem uma grande produtividade com ela, mas para quem começa a desenvolver, acha ela uma interface muito simples e complicada, o que é um pouco diferente no Android, ele tem uma interface bastante amigável. Uma outra coisa que eu achei sensacional e que era uma grande dificuldade no Eclipse, principalmente quando evidentemente utilizava o plugin ADT, e que tinha bastante bugs mesmo nas novas versões, era a edição do design do nosso projeto. Além de não existir em tempo real, a gente tinha que editar o nosso código, depois lá ver como ficava, nem sempre dava certo, né? Além disso também, o próprio drag drop do Eclipse, apesar das novas versões terem melhorado, ainda não chegava no ponto ideal, coisa que eu gostei bastante no Android Studio. Essa coisa de arrastar e soltar os componentes, os campos, os botões, enfim, ficou muito mais simples e funcional. Outra coisa muito legal também do Android Studio é a visualização daquele layout em diferentes telas. Eu quero saber como é que ficou num tablet, eu quero saber como é que ficou num celular, com uma tela X, com uma tela Y, eu quero saber como é que ficou na vertical, na horizontal. Isso tudo ficou bastante simples dentro do Android Studio. Na hora de você criar um projeto, você também tem uma outra facilidade muito interessante. Como você sabe, o Android não é apenas celular. Você pode criar aplicativos para celular, aplicativos para tablets. Mas você também pode criar aplicativos para Android TV, né? Então existem já TVs com Android. Existiu também já há alguns anos atrás algumas TVs da Sony, por exemplo, com Android, né? Então existem várias TVs com Android. Existe também, por exemplo, o Chromecast, né? E você também tem o Google Glass. Então, todos esses tipos de hardware que o Google te oferece, você pode criar projetos específicos para ele. Isso tudo você vai ter na ferramenta Android Studio. Evidentemente, isso não é o foco do nosso curso, mas não custa lembrar essas novidades que a gente encontrou no Android Studio. Ok? Bom, é basicamente isso, pessoal. Então, o objetivo do curso é apresentar o Android Studio. Se você achar interessante, você pode migrar seus projetos e aplicar tudo aquilo que você aprendeu nos nossos cursos dentro do Android Studio, ok? Bom, antes de eu finalizar essa aula, eu vou mostrar como fazer o download e instalação do Android Studio. Bom, esse é o link, então, que é o developerandroid.com/SDK. Conforme eu mostrei no slide. Aqui então é o Android Studio e a gente tem o botão Download Android Studio 5.0. Lembrando que ele já dá suporte ao Android 5.0. Se você está vendo esse curso mais para frente, você pode utilizar sem problemas também o Android Studio em versões superiores ao Android 5.0. Você pode criar projetos também para versões anteriores do Android. Ok? Bom, você pode clicar em Download, tá? Para Windows, ele já vai encontrar o seu sistema operacional de acordo com a máquina que você estiver executando. Basta clicar e fazer o download. Aqui ele mostra algumas novidades, como por exemplo que ele tem a edição de código que ficou mais inteligente, que você tem integrado com o GitHub, que é, né, para você documentar para você criar um histórico de modificações do seu projeto, fazer o versionamento dele. Né, você tem multiscreen, telas multiscreen para desenvolvimento, ou seja, você pode estar verificando os formatos do seu projeto, tanto em Android, telefone, tablet. Né, você pode usar também o relógio com Android, aplicativos para o relógio, para Android TV, para o Google Glass e assim por diante. Okay? Aqui você tem também virtual devices prontos, com os tamanhos específicos que você tem, inclusive com os próprios nomes. Né? Você tem, por exemplo, aqui o Nexus
do Google. Então você quer criar um projeto baseado nele e ver como é que a tela vai ficar, você já tem isso pronto. E diversas outras novidades. Bom, aqui você tem alguns requerimentos, tanto para Windows, Mac e Linux. É importante que você verifique essa informação. Lembrando que a instalação ficou bem mais simples do que a gente era acostumado com o Android, instalação no DT, etc. Então basta fazer o download e iniciar a instalação. Ok? Executando então a instalação, ele vai dar uma tela de boas-vindas, a gente vai avançar. Aquele famoso Next do Windows, né? Então ele vai instalar o SDK do Android, que é muito importante, os Android Virtual Devices pré-configurado, que é aquele Nexus ou outros vários tipos de modelos já criado que o Android Studio oferece, ok? Aqui ele vai instalar algum software para performance na hora de virtualizar a emulação do software do Android, né? No caso a gente vai emular as versões do Android, por exemplo, quando a gente for desenvolver. Então a gente faz ali uma virtualização, a gente executa, virtualiza aquela versão do sistema operacional. Então aqui ele vai instalar algum software para melhorar essa performance, porque eu utilizo Intel, tá? Então vamos aceitar o contrato. Aqui é onde ele vai fazer as instalações, ok? Aqui ele detectou o meu sistema e está recomendando que eu utilize 2 GB na virtualização. Ou seja, lembra que nos cursos anteriores a gente definia um valor para as nossas máquinas virtuais para executar o Android, né? Então aqui ele está recomendando 2 GB, por exemplo. Eu vou deixar 2 GB, mas eu posso, evidentemente, se eu achar necessário, mudar, porque eu quero que seja mais rápido, alguma coisa do gênero. Muito cuidado com essas informações, é interessante manter o recomendado para que a sua máquina não venha a ficar lenta, certo? Isso tudo, pessoal, você já deve entender porque a gente já fez isso em cursos anteriores. Então, basta agora que eu execute a instalação. Então, ele vai finalizar a instalação e aí a gente pode estar executando e fazendo a criação do nosso projeto. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Essa foi a primeira videoaula do nosso mini curso de Android Studio. Na próxima videoaula a gente vai executar o Android Studio e conhecer algumas dessas novidades. Um grande abraço e até a próxima videoaula.